Bom, então, continuando aqui a nossa aula de responsabilidade civil, retomando lá o que a gente estava falando na última aula, quando eu falo em responsabilidade civil, eu estou falando de responsabilidade pecuniária, ou seja, associa a ideia de um valor a título de indenização pelo ilícito causado, a princípio pelo ilícito causado. Por que da responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela decorre de uma obrigação. Lembrando que obrigação é o vínculo jurídico entre credor e devedor. Então, quando essa obrigação ela é violada, desrespeitada de alguma forma, incorre em responsabilidade civil. Então, pré-requisito para que eu tenha responsabilidade civil seria a violação de um direito que, por força de uma obrigação, deveria ser observado. Bom, então, a obrigação aí entenda-se como vínculo jurídico, porque nem toda obrigação é jurídica, e ela passa a ser moral, e ela não repercute na esfera da responsabilidade civil. Por exemplo, a pessoa dá dízimo para a igreja todo mês. Isso ela faz há quase 4 anos. E, de repente, a pessoa resolve não dar mais o dízimo para a igreja. Aí, a igreja entra com a ação contra essa pessoa com fundamento de direito adquirido, porque como a pessoa já tinha pago o dízimo há 4 anos, criou uma expectativa de direito, né, para a igreja, e ela entra com uma ação indenizatória pedindo aí restituição do valor que ela teria direito, que ela acha que tem direito, correspondente àquele dízimo, e mais perdas e danos, porque como ela não recebeu o dízimo, ela não pôde pagar a conta de água e luz, por exemplo, e ela pede também essa indenização aí. Bom, teria fundamento esse pedido? Não teria. Isso não geraria responsabilidade civil. Por quê? Porque essa obrigação não é jurídica. O fato de dar dízimo configura em um ato voluntário. Não é? Então, ele não é um ato que repercute na esfera das obrigações cíveis, né? Mas seria uma obrigação religiosa, por exemplo, mas não cível. Então, ele não teria aí esse direito de reclamar por indenização pelo não recebimento dos dízimos. Certo. Voltando a outra questão. A grosso modo, a responsabilidade civil ela é pecuniária, mas existe também a responsabilidade civil penal, né? A responsabilidade civil que incorre em prisão, não é penal, ela incorre em prisão. E essa prisão é conhecida como prisão civil. Então, o único caso que nós temos de prisão civil no Brasil é no caso do alimentante. Inclusive, isso vai ser uma aula, né, que nós vamos estar ministrando, específica, acerca do Pacto São José de Costa Rica, que tirou aí outro caso que no Brasil tinha de prisão civil do depositário infiel. E hoje só continua a responsabilidade civil do alimentante, que é aquele que não paga pensão alimentícia, né? Se o alimentando pedir essa prisão. Bom, então esse é o único caso no Brasil. Os demais casos de responsabilidade civil vão ser pecuniários. Bom, aí voltando, então falamos que responsabilidade civil advém de uma obrigação jurídica, não é qualquer obrigação. O descumprimento ou a violação de um direito inerente a essa obrigação incorre responsabilidade civil. Bem, já que eu estou falando de responsabilidade civil, a grosso modo pecuniária, como é que eu posso reclamar essa responsabilidade civil? Eu posso reclamá-la a título de danos materiais, né? Que é aquilo que você efetivamente gastou, que a gente chama de danos emergentes. Eu posso reclamá-la a título de danos materiais lucros cessantes, o que a pessoa deixou de ganhar por conta desse dano causado. Eu posso reclamar a indenização por dano estético, posso reclamar por dano à imagem e posso reclamar por dano moral. Então, a responsabilidade civil, de uma maneira geral, ela vai repercutir nessas esferas do dano
material, dano à imagem, dano estético e dano moral, certo? E nós vamos estar falando de cada um deles no momento próprio. Por enquanto, eu quero que vocês entendam de uma maneira geral como que funciona. Bom, continuando, então, a gente falou da responsabilidade civil que decorre da obrigação, falamos pecuniariamente, ela repercute no dano material, moral, estético, imagem, e vamos falar agora, falamos da responsabilidade civil subjetiva e objetiva, e nós vamos estar falando agora também no caso da prisão civil, que é a única exceção da responsabilidade civil, e agora vamos lembrar a questão das provas, né? Por que é importante eu saber a diferença da responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva? Porque ela tem a ver com provas, e vocês já estudaram provas no artigo 212 do Código Civil. Ou seja, aquilo que não é provado não existe, né, para o mundo jurídico. Tem um provérbio jurídico que diz o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo jurídico. O que seriam os autos? O processo. Então, aquilo que a parte alega no processo, ela tem que provar. Lembremos que o símbolo dessa prova é a balança. Então, onde essa balança pender, é a pessoa que vai ter razão, né? Então, o juízo, ele é cego, ele não pode tomar partido, senão ele pode ser declarado, inclusive, suspeito. Então, ele tem que agir com inércia. As partes é que acionam a justiça para ela movimentar e dar uma resposta, né? E para isso a gente precisa ter provas daquilo que a gente está falando. E aí, quando vocês estudaram lá o artigo 212 do Código Civil, ele dizia que as provas podem ser a confissão, depois nós teríamos os documentos, teríamos as testemunhas, a presunção absoluta, chamada de iure et iure, é aquela que não admite nem prova em contrário. A presunção relativa, chamada iuris tantum, que seria aquela que admitiria prova em contrário. Então, a própria presunção é um meio de prova. Por exemplo, já que citamos aqui o caso dos alimentos, tem um pai, uma pessoa indicada como pai de uma criança. E essa pessoa, a prova para fazer que se ele é pai ou não, é o exame de DNA. Só que essa pessoa se recusa a fazer o exame de DNA e fala, não vou fazer. E ele não é obrigado, né? Porque é o corpo dele que vai ter que ser furado para poder pegar o sangue e ver o exame de DNA. Mas ele se recusa e fala, não vou fazer. Bem, tudo bem, não tem problema. Mas se você recusa, presume que você é pai. Né? Por quê? Porque no Código Civil prevalece a autonomia da vontade e na autonomia da vontade, você não tudo que não é proibido em lei e não fere a moral e os bons costumes, é tido como legal. Então, se você não quer fazer o exame, não tem problema, mas vai presumir que você é o pai da criança. Essa presunção é relativa, em qualquer momento, como o direito ao nome, a honra, ele é imprescritível, a qualquer momento, esse pai, né, reconhecido aí por força da sua recusa de fazer o exame, ele pode fazer o exame constatando que ele não é pai e ele simplesmente tem essa declaração de que não é pai, o que não significa que ele não possa tirar o nome dele no registro da criança, porque uma vez colocou, a ideia é que sempre ficará lá. Mas, enfim, a presunção também é um meio de prova. Agora, o que tem a ver a responsabilidade civil objetiva e subjetiva? Complementando esse raciocínio das provas, nós vamos para o artigo 373 do CPC. O artigo 373 vai falar do ônus da prova. O que é ônus? A obrigação de provar, né? O autor, quando ele entra com a ação, ele tem que provar os fatos que constituem o seu direito. O réu, que é contra quem o autor entrou com essa ação, ele tem que provar que os fatos que o autor alega não se constituem. Então, ele tem que fazer provas de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Ou seja, ele tem que rebater aquilo que o autor está falando. Como que ele vai rebater o que o autor está falando? Por meio de provas. Bom,
Quando eu falo em responsabilidade civil, então, subjetiva, que é a primeira que nós vamos estudar, ela decorre de um ato ilícito, eu tenho que provar, então, se eu sou autora da ação, que houve uma conduta, olha o que eu tenho que provar na balança. Essa conduta me causou um dano, havia uma relação entre essa conduta com o dano causado, que é o nexo, e houve culpa ou dolo do agente causador do dano. Se a responsabilidade civil for objetiva, que é o 927 para frente, que nós vamos ler depois, se eu for autora, eu apenas preciso provar que houve conduta, dano e nexo, e não preciso provar culpa ou dolo. Vou fazer exemplos, né, para a gente visualizar aqui. A batida de carro no trânsito. Alguém bateu no meu carro, tem provas de que essa pessoa estava errada, que seriam as câmeras de filmagem. Não houve um acidente, não constitui um acidente de trânsito, portanto, só foi uma batida porque não teve vítima. E então não teve ali, não foi necessária a polícia ali, porque não houve vítima. E aí, como que eu faço provas, né, de que ele estava errado? Eu mesmo faço as fotos ali, né, e pego as câmeras de filmagem ali da região para provar como que foi a batida. Beleza. Aí eu entro com a ação. O que eu tenho que provar? A conduta, que foi a batida, eu tenho foto. O dano, que foi a avaria no meu veículo. O dano material, né? O conserto do meu carro, quando a batida ficou em R$3.000, eu tenho ali os 3 orçamentos de oficinas falando que ficaram em R$3.000. Só que eu tenho que provar também culpa ou dolo, ou seja, que eu estava certo que o cara estava errado. Por isso a importância das filmagens e ter fotos. Porque como tem a localização do veículo, como ele bateu, vai deduzir quem estava certo e quem estava errado. Então, eu tenho que provar com culpa ou dolo. E aí, o reclamado, que seria o réu, ele vai ter que provar que ele não agiu com culpa ou dolo, ou que não teve essa conduta, ou que não foi ele. Tá? Ele não foi o agente agressor. Quer dizer, a pessoa falou que colocou um carro, mas não era o carro, era o outro. Foi abduzido, sei lá o quê. Enfim. Agora, na responsabilidade objetiva, ela é muito comum quando a atividade em si é de risco. Por exemplo, uma pessoa trabalha com radiologia. Ela já trabalha com isso a vida inteira. E faz ali exames, né? E trabalha nessa área de radiologia, que é uma atividade de risco. E aí ela adoece, ela é acometida de câncer. E o câncer associado à função dela. Bom, o que ela precisa provar contra a empresa? Né? Ela vai e entra com uma ação de acidente de trabalho contra essa empresa, para quem ela trabalhou durante esse tempo aí, né? 20 anos da vida dela. Ela vai ter que provar que houve uma conduta, né? Que é o trabalho, e é fácil provar pela carteira, né? Pelos contra-cheques, que está lá descrita a função radiologista. O dano, que é a doença, que são os exames, e o nexo, que o dano é em relação do trabalho. E aí vai vir a perícia, que vai tentar constatar se esse câncer é hereditário, não é. Se esse câncer é congênito, aí constata que não é. Se esse câncer, então, é uma doença que veio depois, aí constata que é. Veio depois por quê? Qual a relação? Como o câncer foi desenvolvido, tem relação com a função, né? Então, você tem aí o caso do acidente de trabalho. Caberá ao empregador provar que não foi culpa da empresa e a empresa não agiu com dolo, ou seja, que a empresa não teria responsabilidade por esse acidente causado com o seu empregado. Como que ela vai fazer isso? Bom, ela tem que provar que ela deu todos os EPIs necessários, que é o equipamento de proteção, né, individual. Ela tem que provar que ela passava pelo
PCSO, que é o programa, né, relativo a controle de meio ambiente, tem um programa relacionado próprio do meio ambiente. Então, ela tem que provar que todos os instrumentos que são exigidos dela, dentro da função dela, que tem um grau de risco, que é 1, 2, 3, 4, que todos aqueles instrumentos estavam em dia e que ela não teve, por isso, culpa, mas mesmo assim ela responde. Por quê? Porque a atividade, se ela é de risco, a própria natureza dela induz a essa doença. Por isso que as empresas, quando têm graus de risco, elas já são obrigadas, né, a ter ali uma cobertura, já que terminamos de falar de seguro, para o empregado, né? E por isso que o empregado também já recebe, pelo risco que ele trabalha, um adicional de periculosidade. Dependendo da natureza do risco, ele vai receber o adicional de insalubridade, mas a natureza desse adicional já é adiantando a ele o risco que já é reconhecido. Se o indivíduo já está recebendo um adicional por insalubridade ou periculosidade, aquilo ali já é reconhecido que existe. Então, a defesa da empresa seria provar que ela não agiu com dolo, né? Mas que a atividade de per si possibilita esse risco. E daí? Aquela pergunta, aquela questão que eu levantei no primeiro horário da aula. O ato é lícito ou ilícito? Não tem o meio do caminho. Ou ele causa um dano ou não causa um dano. Causou dano no empregado? Causou. E aí? Se a empresa tem todos os documentos ali que ela estava andando em dia, tudo certinho, com EPI e tal, ainda assim ela é responsabilizada? Ainda assim ela é responsabilizada. E tem um outro detalhe. As empresas têm também, por conta dessa atividade, dependendo do número de funcionários também que ela tem, ela já paga um seguro decorrente de acidente de trabalho, né? Chama seguro acidentário. Esse seguro acidentário não cobre essa ação que a parte foi entrar. Por isso, nós vamos estar estudando a parte, essa questão de responsabilidade civil objetiva. A natureza jurídica é diferente. Então, esse seguro acidentário, ele tem o objetivo de assegurar o acidente ali no momento, mas a natureza da ação que a pessoa entra, por exemplo, por danos morais, como o valor da vida dela não tem preço e a doença também não, eu não tenho limite. Então, eu não estou satisfeita com o seguro ali que me cobriu, eu quero mais. E é um direito da parte querer mais, tá? E aí a empresa será responsabilizada, porque a atividade em si já é de risco, né? Bom, então, tendo dado essa visão, nós vamos entrar aqui na responsabilidade civil, então, subjetiva, também conhecida como extracontratual. A responsabilidade civil subjetiva ou extracontratual, também chamada de aquiliana, ela decorre dos atos ilícitos, só dos atos ilícitos. E ela está descrita do artigo 186 ao artigo 188 do Código Civil. A responsabilidade civil objetiva, também chamada de contratual, e que também, repetindo, não está só no contrato, mas também decorre da lei, ela pode resultar tanto de ato ilícito como de ato lícito, que foi o exemplo que eu dei da empresa. A empresa não praticou nenhum ato ilícito, ou seja, o EPI está correto, PCMSO está correto, PPRA, que é o Programa de Prevenção de Meio Ambiente, está correto. Toda a documentação necessária para ela funcionar naquela atividade está em dia. Então, ela em si, não cometeu o ato ilícito, mas a atividade em si é de risco. O risco está inerente à coisa, por isso que a pessoa recebe, repetindo, adicionais, né? Seja de insalubridade ou periculosidade, já reconhecendo esse risco. E a pessoa tem direito à indenização pelo princípio da isonomia. Então, veja bem, quando a gente fala o ato ilícito,
O direito da pessoa pleitear a responsabilidade civil tem fundamento no princípio da legalidade. Então, eu vou pleitear a indenização porque houve um ato ilícito, feriu a legalidade. Na responsabilidade civil objetiva, ela decorre tanto de ato ilícito, porque feriu o princípio da legalidade, bem como do ato lícito. Ele não feriu nada, mas ele fere a isonomia, em que eu tenho que ter o mesmo direito de uma pessoa que tem uma função diferente da minha. E aí vem a discriminação positiva da Constituição Federal, que diz o seguinte: o que seria a discriminação positiva? Como assegurar a isonomia a todos, indistintamente? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Você não vai querer dar o mesmo tratamento para uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem para o indivíduo que aprende normalmente. Senão você fere a isonomia. Você vai ter que comunicar-se com essa pessoa diferente do que com outras pessoas que você conversa. Então, a mesma coisa, o indivíduo trabalha numa área de risco, diferente de um colega dele que fica só na área administrativa, digitando, por exemplo, guardando pasta, né? Que não é da sua natureza uma área de um grau de alto risco, por isso que as funções têm graus de risco, né? Bom, qual é o objetivo, então, de eu receber essa indenização? Para garantir a minha isonomia com igualdade de tratamento com o meu colega que também trabalha, certo? Bom, então vamos começar aqui na responsabilidade civil extracontratual, que está aqui no artigo 186, e diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja bem, por que aqui a gente tem o conceito de responsabilidade civil subjetiva? Porque aqui eu tenho que provar a conduta comissiva ou omissiva, que é a ação ou omissão, o dano em relação a essa conduta, o nexo, que é essa relação, e ainda negligência ou imprudência, que é a culpa, ou ainda o caso dolo. Vou fazer uma observação quanto à questão culpa ou dolo. A culpa ou dolo não vai interferir na mensuração do valor atribuído a essa indenização. Não é o mesmo raciocínio do direito penal, que você tem lá os casos de atenuantes que diminuem a pena ou agravantes que aumentam essa pena. Na esfera da responsabilidade pecuniária, o indivíduo ter agido com dolo ou ter agido com culpa, ele não vai interferir no quanto indenizatório, por exemplo, dos danos materiais. Houve o exemplo que eu dei da batida no meu carro e que não foi um acidente, então não teve vítimas, mas estragou o carro em R$3.000. E aí, prova que o cara estava bêbado, né? E bateu no meu carro. Só que eu não machuquei, nada, resolveu o meu problema. Bem, o que ele tem que me indenizar? Qual foi o prejuízo que eu tive? Do carro. Quanto ficou o carro? 3.000. E pronto. Não tenho que cobrar mais 3.000 porque ele agiu com valor. Por quê? A coisa, o objeto, voltando lá em seguro, ele tem um preço no mercado. É aquilo e pronto. Agora, veja bem, esse mesmo caso, lembra que eu falei que a balança é representada por uma justiça que é cega? O juiz não age de ofício, ele age conforme o que você pede, e o que você pede você tem que provar, porque se você provar, pedir, se você pede sem provar, dá na mesma, não vai ter resultado nenhum. Então, nesse mesmo caso, que o cara bateu no meu carro, mas em razão disso, eu tive que ficar 3 horas parada, esperando conversar com ele, tirar foto, discutindo ali que ele estava errado. E eu tive que mandar esse carro para o conserto. Eu fiquei sem esse carro uma semana.
Por uma semana eu tive que ficar pegando o Uber e tive que refazer minha agenda. Alguns clientes que eu tinha para atender, eu acabei desistindo porque não tinha tempo por conta das minhas atividades do dia. E eu fui juntando documento disso. Olha, eu dispensei isso, fiz aquilo, e eu fiquei sem carro, e aí eu tive que ficar esperando o Uber, enfim. Eu tenho como cobrar o lucro cessante, que a gente chama aí, nesse caso, poderia ser até um caso de dano indireto, quando isso ataca o meu trabalho, e eu tenho como provar que houve uma redução do meu trabalho, do que eu ganharia normalmente numa semana, eu não ganhei porque eu estava resolvendo esse problema. E eu tenho dano moral pela perda do tempo útil, se eu quiser cobrar. Como assim? Ué, o tempo que eu perdi tentando resolver isso. O tempo que eu tinha para mim, para eu almoçar, que eu fiquei na hora do meu almoço correndo atrás, o tempo que eu tinha para mim, para descansar um pouco mais, que eu não pude, para chegar a tempo no meu trabalho, eu tinha que pegar um ônibus. Todo esse tempo, ele é computado e pode ser pedido a título de danos morais, tá? E o dano moral, ele não tem um valor. Então, por isso que o fato também dele agir com dolo não vai agravar. Eu estou pedindo porque ele, seja com culpa ou dolo, eu teria direito a esse dano moral. Esse é o raciocínio. Mesmo que ele tivesse agido sem esse dolo, se eu quiser, eu posso pedir o dano moral provando tudo isso que eu falei, certo? Então, a culpa ou dolo não vai interferir no valor da coisa, né, daquilo que você está pedindo. Bom, então eu tenho a conduta, que é omissiva, negligência e imprudência, que é a culpa, violar direito e causar dano, e o dano, tá? E lembrando que mesmo que moral, a parte tem direito a essa indenização. O artigo 187, ele vai dizer assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha um direito, se ela excede esse direito, ela incorre em ato ilícito, não lícito. Porque tem gente que acha que tem um direito de alguma coisa, tudo que faz está legal. Não é, não. Não é porque você eu ia falar uma coisa que melhor ficar calada, mas não é porque você é o diretor de uma empresa que você acha no direito, como diretor da empresa, de decidir ao seu bel prazer o que você quer resolver. O abuso de direito, o desvio de finalidade incorre em ato ilícito. Por isso que a gente tem aí mandado de segurança, né, que é contra o abuso desse poder por parte da autoridade coatora, né, que está te coagindo, que está te obrigando a fazer uma coisa que ele acha que tem direito de fazer. Bom, então, o abuso desse direito incorre em ato ilícito ou desvio de sua finalidade. Vou dar um exemplo. Um prefeito de uma determinada cidade tem que asfaltar a cidade aí porque realmente precisa. As ruas estão, assim, um terror. Aí ele resolve asfaltar determinado bairro em detrimento de outros que estão em estado até pior do que esse bairro. Mas esse bairro também precisa do asfalto. E aí ninguém entende, gente, mas por que ele começou ali, sendo que tem 2 outros bairros com situação pior? Aí o pessoal vai investigar, descobre que a mãe dele mora naquele bairro onde ele começou a asfaltar. Bom, provando isso, você tem aí interesses por trás do que não deveria ter, e você tem aí um desvio de finalidade, configurando também um abuso de poder. Então, aí ele incorre em ato ilícito e isso gera indenização. É o tal do policial que, na hora que vai fazer a blitz, ele resolve dar um telefone no cara, né? Bate o telefone nele. Então, assim, ele abusou da autoridade também, e isso também incorre em ato ilícito. O artigo 188, ele diz assim: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. O que é isso? Aqui são o que a gente conhece como excludentes de licitude e que vocês já devem ter estudado lá no Código Penal, nos artigos 23, 24, 25, 26. Bom, aqui a gente repete, como a gente está falando, questão de culpa, né? Então, esses aqui são os primeiros casos excludentes de licitude de responsabilidade civil. A gente vai estudar outros casos também. Bom, no caso do ato ilícito, a pessoa, ela não comete esse ato ilícito se ela provar que ela agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou o ato era extremamente necessário, que é o estado de necessidade. Só tem um detalhe. Se ela agir nesse estado de necessidade em que ela causa destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, ela vai ter que provar que aquele ato foi absolutamente necessário e um detalhe, não excedeu os limites do indispensável para a remoção do perigo. A questão é como provar que não excedeu os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, toma muito cuidado com a situação. Exemplo. Você está numa BR, presencia um acidente. E no acidente, o carro capotou e ali dentro do carro tem vítimas, né? E aí você, querendo ajudar, resolve remover essa vítima. E nessa remoção você causa uma lesão permanente nessa pessoa. Essa pessoa, no futuro, ela descobre que a lesão ocorreu por conta não do acidente, mas como ela foi retirada do veículo e ela resolve entrar com ação contra você. E aí, se você não provar que você era extremamente necessária sua intervenção naquele momento, porque havia um perigo ali de acontecer urgente, né? E não tinha outra opção, você vai indenizá-la por dano moral, dano material, pensão, né, para ela, que ela pode pedir. Enfim, então tome muito cuidado. Situação outra seria o mesmo acidente e o carro começa a pegar fogo. Então, tem possibilidade dele vir a explodir. E aí você, vendo que o carro está pegando fogo, vai lá e tira essa pessoa e causa lesão. E essa pessoa entra com a ação contra você. Possivelmente ela vai perder. Por quê? Porque você estava entre a vida dela, não tinha como esperar ninguém para salvá-la e você foi removê-la, que era urgente, e ela ficou machucada, né? Então, cuidado só nessa questão desse estado de necessidade, tá? Isso é, por exemplo, invasão de domicílio para salvar alguém, ou invasão de domicílio para ver se a criança está chorando, o que está acontecendo, né? Tudo isso configura, não provando que era extremamente necessário, você responde por dano, a invasão de domicílio, né? Por dano moral e, dependendo do que você estragar, até por dano material. Bem, nossa aula aqui está praticamente acabando, faltam 6 minutos, e aqui a gente encerra. Eu não vou continuar, porque tem uns detalhes aqui que eu não vou entrar agora, porque não vai dar tempo mesmo, tá? Então, a gente fica até essa parte aqui dos atos ilícitos. Deixa eu só ver aqui se tem espaço para gravar essa aula, porque eu fui avisada aqui que não está tendo espaço. Espera aí um pouquinho que já eu volto. Espera aí. Beleza, deu certo aqui agora. Bem, gente, alguma dúvida ou eu já posso encerrar a aula?
Lembrando que essa matéria não vai cair na prova. Alguma dúvida? Vocês estão aí ou vocês estão só ligando o telefone e fugiram? Eu estou descobrindo que o povo... Tô tranquilo. O povo está ligando o telefone, foge e deixa o trem salvando, entendeu? Eu quero ver depois conseguir assistir esse tanto de aula. Bom, deixa eu ver o chat aqui. Não, kkkk, tudo ok, professora. Tá, então eu vi que o Alex, o André e o Matheus estão presentes, se manifestaram. E o João Bosco também. Bom, então eu vou encerrar, tá, gente? E aí a gente vai continuando na próxima aula com responsabilidade civil. Bom final de semana para todos, boa prova. Eu sei que todo mundo vai tirar 100, que é um mistério também, que eu não quero entrar no mérito disso. Impressionante como as notas foram maravilhosas, né? Tô chocada, mas tudo bem. Beijos para todo mundo. Amém. Bom final de semana. Tá. Igualmente, professora.